E aí galera, bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos para o segundo videozinho, onde nós estamos abordando o que é som. Lembrando que são apenas tópicos, ok? O que vem a ser o som? Como eu falei no primeiro vídeo, som é energia em movimento. Tudo está em constante vibração e movimento ao nosso redor. O som ele acontece por causa do deslocamento, ou por causa da perturbação, ou por causa de um abalo. No caso do deslocamento, ele acontece no ar. Então quando eu falo, eu gero o quê? Pressão, que vai gerar compressão, e descompressão, que nós chamamos de rarefação. Quanto maior a distância da fonte sonora ao ouvinte, maior a quantidade de nível de pressão ele precisa para chegar até esse ouvinte. O som ele se propaga em todas as direções, porém tem um fator chamado diretividade. O que vem ser a diretividade? Diretividade é esse fator aqui. Eu quero que o maior nível de pressão dessa fonte sonora seja emitida naquela direção. Porém, quem está aqui também estará ouvindo, só que com bem menos intensidade e bem menos informação sobre esse som. Quem está ouvindo com maior informação é esse indivíduo que está aqui na frente, ok? O som ele se propaga por três meios físicos, né? Que é líquido, gasosos e sólidos. Em cada meio desse daí, a sua velocidade muda drasticamente. A sua velocidade no ar é de 344 metros por segundo. Isso depende muito da temperatura. Mudou a temperatura, o som vai mudar. O som ele tem três propriedades físicas, que é frequência, intensidade e timbre. A frequência fala sobre o quê? Frequência fala sobre a quantidade de vibração de uma fonte sonora. O quanto uma fonte sonora vibra num determinado espaço de tempo. Esse tempo é de 1 segundo, tá? Não muda. Então em 1 segundo o som pode vibrar 20 vezes, como pode vibrar 20 mil vezes. O que muda nessa diferença de vibração quando eu estou analisando o som? Muda o seu tamanho de onda. Quando a gente usa a fórmula lambda é igual a C sobre F. A intensidade fala sobre o quê? Sobre o nível de pressão, fala sobre o volume e sobre a quantidade de som que está sendo gerada. Nada mais é do que a quantidade de energia de uma fonte sonora. Eu posso estar falando baixinho, como eu posso estar falando muito alto com vocês. Um baterista ele pode bater fraquinho, como ele pode bater muito forte no seu instrumento. Isso vai gerar um maior nível de pressão sonora, um maior nível de energia naquele local. E o que vem a ser o timbre? Timbre é o fator que eu consigo distinguir os sons graves, médios e agudos. Eu consigo distinguir o quê? O som de um gato para um boi, o som do violino para a viola, o som do contrabaixo para a guitarra. Então, esse fator nós chamamos de timbre. O som ele pode ser medido em dB SPL. SPL é o nível de pressão sonora ou Level Pressure Sound. Nós podemos usar essa ferramenta, que nós chamamos de decibelímetro, mas o seu nome correto é sonômetro. Ele mede o quê? A intensidade, o nível de intensidade sonora no local, né? O nível de pressão, ele mede a pressão sonora. Se eu quiser mais informação sobre esse som, sobre o espectro, sobre o que está acontecendo, eu posso usar esse outro carinha aqui, que é o meu RTA. Né? O RTA ele mede o quê? Ele mede o nível de pressão sonora, no caso aqui está em dBA, e ele mede o range de frequência, aonde aquela frequência está atuando. Então eu consigo saber quais são os níveis de frequência que estão atuando naquele determinado local com esse equipamento aqui. Beleza, meus queridos? Semana que vem estarei gravando um outro videozinho, onde eu vou estar falando sobre transdutores de reprodução e transdutores de captação. Abraço aí, valeu!